O Apóstolo, segunda parte, capítulo 6. Expectação. As águas do rio Cídino correm tranquilas ao sol. Os navios ancorados ao porto acham-se todos vistosamente enfeitados, ostentando os emblemas e os nomes de seus países de origem. O tumulto do porto aquietou-se. Toda a população de Tarso se encontra nas ruas, desde os mercadores ricos, barbeados de fresco e envoltos em finos linhos, até os escravos descalços, com suas vestes grosseiras de cânhamo, trazendo cada qual pendurada no pescoço uma tabuinha com o nome de seu dono, desde as filhas garridamente vestidas de famílias respeitáveis, até as requebradas dançarinas caminhando ao retinir de símbolos característica de sua profissão, e desde os discípulos das academias com togas sisudas até os jovens nus do estádio. É dia de festa em Tarso, festa em honra de Sandã, o maior de seus deuses. Imensa pira foi levantada no cais. Nessa pira, os celebrantes vão oferecer, fazendo-as em chamas, as árvores do ano antecedente, e depois disso irão plantar as árvores do novo ano, pois é a festa do novo ano em homenagem ao grande deus Sandã. A terra já está novamente verde, 1000 bosques de mirtos e loureiros florescem às margens do rio. Sobranceando a cidade, vê-se a mole desconforme do Tauro, que domina metade da região, toucado com a eterna alvura de seus cabeços, e abrigando nas espáduas gigantescas numerosas cidades e aldeias. Daqui, da margem do Cídino, o Tauro tem o aspecto de um jovem atleta imobilizado no ardor da luta, com a parte inferior do corpo vestida de ciprestes eternos, pincelados de vermelho sanguíneo dos oleandros em flor. Misturam-se nas ruas torrentes de vestes coloridas, de mantos de cor de canela, violeta e púrpura, e de cabeças cingidas de coroas de louros e de flores. Dessas torrentes multicores erguem-se os sons de flautas, tambores e símbolos. Um vasto préstito de fiéis, cada qual a carregar o tronco arrancado pela raiz de uma árvore nova florescida, acompanha a imagem do Deus da cidade. De acordo com o ritual antigo, os fiéis plantam novamente os troncos junto ao templo de seu Deus, improvisando um jardim florescido, tendo como fundo de quadro a frota de variegadas cores do porto. Terminada a cerimônia, borbotará do estádio um exército de moços nus como Adão, preparados para as competições atléticas. Esta é a festa do novo ano em honra ao Deus renascido, a ressurgir juntamente com a terra da noite do inverno. Sandã renasce eternamente jovem e rendem-lhe culto com torneios de jogos e desportos no célebre estádio de Tarso. Os homens, as mães de família e as jovens olham os atletas reunidos com salientes músculos peitorais, ventres contraídos, flancos rijos sob a curva da espinha, ombros maciços, joelhos potentes, tornozelos angulosos, e um imenso brado de público parte ao mesmo tempo de 10.000 bocas. Em vão os sacerdotes tocam as campainhas, em vão as mulheres sacodem seus véus. Os olhos e os corações dos tarsicitas não se podem afastar dos corpos dos jovens atletas. E um só grito enche os ares: Adonis! 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 Entre os que saíram da cidade para assistirem à festa de Sandã e apreciarem os torneios atléticos, achava-se Saulo. Ao contrário da maioria dos judeus de Tarso, ele não se refugiara naquele dia no pátio fechado de sua casa ou na sinagoga para não apreciar, ainda que casualmente, a abominação daquela idolatria. Saulo queria tudo ver e ouvir.
Queria saber com que se deleitavam os habitantes de Tarso, a sua cidade natal, qual o modo por que rendiam culto ao deus local. 7 anos passara esperando. 7 anos decorreram desde o momento de seu rapto, em que, prostrado com o rosto encostado no chão de pedras do pátio do templo, vira o Senhor em meio de uma nuvem de fogo e de luz e ouvira-lhe a voz: Levanta-te, pois quero mandar-te às terras dos gentios. E em todos os dias desses 7 anos aguardara a visão que seria o sinal para começar a cumprir aquela ordem. Mas não houve visão, nem voz, nem outro sinal. Nenhuma palavra lhe viera, quer do alto, quer de baixo, fosse de Jerusalém, fosse de outro lugar. Durante todo esse tempo, ele se conservara pronto para que, vinda a ordem, começasse o cumprimento de sua missão. A fim de aperfeiçoar-se para a obra que, segundo sabia, se achava destinado, matriculou-se em desobediência às injunções de seus rabis na famosa Academia de Tarso. Estudava à noite, pois durante o dia continuava no exercício de sua profissão, ganhando a subsistência a tecer mantos e panos de barracas de peles de cabra. Seus mestres na academia eram filósofos célebres em Atenas, e chegara a ligar-se a certo número de jovens estoicos com os quais travara íntima camaradagem. Saulo tinha o dom de atrair os moços, neles despertando uma profunda e indestrutível afeição. Em Jerusalém tivera forte e inolvidável amizade de Barnabé, e ali, na sua cidade natal de Tarso, se lhe afeiçoara devotamente um jovem estoico da academia, de nome Tito. A fim de afastar qualquer propensão de se unir ao sexo oposto, Saulo constantemente se recusara a pensar em casamento, com grande desgosto de seus pais e reprovação dos anciãos da sinagoga local, que consideravam seu voto de celibato uma transgressão dos hábitos de vida dos judeus, pois os sábios haviam prescrito que, na idade de 18 anos, deveriam procurar uma esposa. Inabalável na sua crença de que Deus o destinara a uma missão, pretendia reservar-se totalmente para a tarefa de sua vida. Pois não era um instrumento do Senhor? Não o havia o Senhor arrebatado como um leão arrebata um cordeiro? E o celibato, que era consequência de sua consagração a Deus, dotava Saulo de uma aptidão especial para conquistar a amizade dos homens. O jovem Tito, da Academia de Tarso, era uma das pessoas fascinadas pela dominadora personalidade de Saulo. Grego de nascimento, natural da Antioquia, fora completar sua educação nas célebres escolas de Tarso. Na ocasião em que conhecera Saulo, dedicava-se intensamente às doutrinas dos estoicos. Assim como todos os seus colegas, considerava o sistema filosófico e moral de seus grandes mestres um dote e ornamento particulares, um privilégio dos intelectualmente eleitos, sem relações com a vida da humanidade em geral. Mas era inevitável a ligação com Saulo modificar-lhe as opiniões. Saulo discorria largamente com ele a respeito do Deus dos judeus e de seu Messias, e Tito sentia a forte influência da fé que Saulo tinha em uma vida de pureza, fé e amor. Lutava contra essa influência por ter a mentalidade pagã. Sendo jovem e ardente, recusava-se a aceitar os laços do espírito judaico. Naquele momento em que os dois se juntaram à multidão que esperava o início dos torneios, enquanto contemplavam os atletas nus e ouviam os gritos entusiásticos dos habitantes de Tarso, compreendiam a diferença dos seus sentimentos e não se podiam coibir de exporem mutuamente seus pontos de vista. Vê, Saulo! Exclamou o jovem Tito com os olhos negros cintilando de entusiasmo, voltando-se para seu companheiro, mais velho que ele,
cuja barba rareava com os anos e que já apresentava na cabeça uma pequena calva. Vê a perfeição do corpo humano, o instrumento de Eros. Olha a beleza de suas linhas e a harmonia de seus movimentos. Por que dizes que Eros pertence a um momento passageiro, que é uma coisa condenada a desaparecer? Eros não traz uma infinita beatitude? Não é uma coisa íntima, independente das circunstâncias exteriores? Eros é tudo o que possuis e ninguém te pode privar dele. Eros dormita nos mais profundos recantos de nosso coração. Vem-nos nas horas trevosas da noite trazer-nos a graça de seu amor. É a única consolação dos escravos, pois nele até os escravos se sentem livres. E quando um corpo deseja outro, e nesse desejo se fundem como dois rios a reunirem suas águas, a vida atinge sua maior perfeição. O desejo, o único soberano da vida, emana de Eros, visível e invisível. Eros como o que infiltra ícor, o fluido dos deuses, nas veias dos homens, entumece-lhes a carne, tornando-a fecunda, cai sobre ela com o ímpeto de uma tempestade e a faz cumprir o seu destino. Quem poderá correntar Eros e rivalizar com o seu poder? Foi com um sorriso de tolerante afeto que Saulo ouviu paciente as ardentes frases pagãs de seu amigo. E como um adulto a falar com uma criança rebelde, respondeu-lhe: Teu Eros, caro Tito, assemelha-se a um mendigo cego que, tendo na mão uma pedra, acredita que está segurando um pão. E se o que tiver na mão for pão, não passará do pão vil da carne. Com o decair da carne, Eros declina, e com a morte dela ele morre. Eros morre continuamente conosco, à proporção que a correnteza do tempo nos vai levando para a sepultura. Mas não somos unicamente carne, somos mais do que simples vermes. Encarados sob o ponto de vista corpóreo, vivemos na terra um momento. Passamos pela vida como um navio passa sobre as ondas, afinal nos dissipamos como um sopro, murchamos como as ervas que secam e são carregadas pelo vento. Mas encarados sob o ponto de vista do espírito, somos eternos. Por isso devemos viver não de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. É pelo Espírito que nascemos para a vida eterna, e só há uma porta para o Espírito nascer, e é a fé em um Deus único e vivo, e em seu Messias que nos veio salvar. Pela fé vivemos eternamente, porque vivemos em Espírito. Tito olhou admirado para Saulo. Mas minha carne não é também vida? Não está sujeita às leis inalteráveis? Não existe uma lógica eterna na estrutura de meu corpo? E que são essas leis, essa lógica, a não ser vida? O nosso corpo, respondeu Saulo, encontra-se sujeito às leis da vida humana, cuja natureza subentende a destruição e a morte. E o mesmo se dá com a lógica que regula a nossa vida, que é uma lógica de destruição e de morte. Mas as leis que regulam a vida eterna e pertencem à lógica do Espírito derivam unicamente de Deus e nos são reveladas unicamente pelo seu Messias, que triunfou sobre o corpo, isto é, triunfou sobre a destruição e a morte, tornando-se um puro espírito. Só por meio da fé e dessa lógica mais alta, nosso corpo fica em comunhão com o Espírito e nossa vida adquire valor e significação. Sem esse Espírito, nada existe a não ser um grande vácuo. Tito continuou a fitar o companheiro com ar de quem não o compreendia. Não sei o que queres dizer com as tuas leis mais altas e tua lógica superior. Que provas tens de que realmente existem essas categorias mais altas? Como podes provar ao sentido ou aos sentidos que a lógica de que falas é real? Não posso provar isto a teus sentidos, porque estes também fazem parte de nossa básica e vil natureza material. A lógica superior é-nos revelada por um sentido superior que corresponde à voz de Deus
falando em nosso coração. Nunca ouvi essa voz. Ouvi-la-ás, meu caro, quando Deus se apiedar de ti. Até então, Saulo, permite que eu continue a viver guiado pelos meus sentidos inferiores, pois começo a perder a esperança de ouvir essa voz em que não te cansas de falar. Mais tarde, naquele mesmo dia, os dois amigos se encontravam em uma das pequenas barracas armadas para a festa na margem do rio. Acima delas viam-se as ramas de mirtos e oliveiras florescidas, e a alegre multidão ruidosa passeava por ali. Inúmeros fogos foram acesos e sobre eles, em trípodes, preparavam-se os alimentos que consistiam em carne de carneiro e de cabra, lagostas, cabeças de javalis novos, rins de vitelo, fazões e pombos. O povo sentia-se à vontade debaixo das árvores. De todos os lados soavam gargalhadas, canções, músicas de flautas e retinir de símbolos. Saulo e Tito procuravam um lugar sossegado onde pudessem comer um tanto afastado das turbas dos celebrantes. Tito pediu um prato favorito, que era fígado assado de porco e um púcaro de vinho doce. Saulo fez-lhe companhia, mas sem tocar-lhe no alimento, que era proibido pelas leis dos fariseus. Mas naquela ocasião já havia afrouxado tanto a sua ortodoxia que se sentava à mesa com seus amigos gentios sem mais sentir repugnância à vista dos alimentos imundos. Sabendo que seu companheiro ainda seguia as prescrições alimentícias de sua religião, Tito, delicadamente, não o convidou para comer com ele. Próximo dos dois amigos, debaixo de um abrigo de bambus, encontravam-se alguns estudantes estoicos que, naquele momento, mais pareciam adeptos de Baco do que de Zenão. Um dos inúmeros mendigos que enxameavam como moscas nos lugares onde se tomavam refeições, aproximou-se dos jovens estoicos. Entre os mendigos havia os que adotavam aquele meio de vida, acobertando-o com a venda de filtros de amor. Outros nada tinham a oferecer, a não ser o espetáculo de seus aleijões ou de suas chagas que ostentavam, não para despertar a compaixão, sentimento que os gentios em geral desconheciam, mas para provocar repugnância, pois, neste caso, os que comiam se apressavam a libertar-se deles atirando-lhes um pedaço de carne ou uma moeda de cobre. Mas aquele mendigo se apresentara como interpretador de sonhos. Parando perto dos estudantes ébrios, começou a falar. Oh, tu, filho livre de um pai livre! Noto pelas tuas sobrancelhas cerradas acima de teus belos olhos que a fortuna te visitou esta noite e assoprou em teu ouvido um sonho que procuraste em vão interpretar. Conta-me o teu sonho, que juro pelo grande Deus Sandã, que em troca de uma fatia de carne assada de porco, de um pedaço de lagosta com molho, de azeite e de um caneco de vinho, interpretarei o teu sonho, fazendo que as rugas desapareçam de tua fronte, e que as filhas de Tarso, que estão maduras para o amor como uma amendoeira carregada de frutos, venham cair em teus braços viris. Ontem interpretei um sonho para um escravo de Tiro e isto lhe deu sorte, pois hoje encontrei-o na rua com a tabuinha de sua emancipação sobre o peito e está em companhia de seu ex-senhor nesta festa. Revela-me teu sonho, que teu semblante irradiará aventura. O esfarrapado intérprete de sonhos não se dirigia a um dos estudantes em particular, falava para todos, pois, sendo cego, não via as pessoas que estavam sentadas à sua frente. Não sabes? Replicou-lhe um dos moços, que a vida dos homens não se encontra nas mãos dos deuses e sim obedece ao destino conforme a doutrina do grande Epicuro? Pelas tuas sábias palavras compreendo que és um dos adeptos do grande filósofo Atenodoro? Volveu-lhe o pedinte. Diriges-te a um colega, a um filósofo dos bosques de Platão. Meu irmão filósofo, enche o meu estômago vazio que só pensa em uma coisa, em pão.
Meu irmão mendigo, se és em verdade um filósofo, sabes que não existe estado algum em que um filósofo não encontra felicidade? Foi o que nossos pensadores nos ensinaram. Acudiu outro dos estudantes enquanto chupava gulosamente a pinça de uma lagosta. O sofrimento da fome é um estado como qualquer outro. Achas-te nesse estado e eu no da saciedade. Não perturbes a harmonia de meu estado, levando-me para os domínios do teu. E, dizendo isto, o estudante largou a pinça que nada mais tinha para comer e tomou uma outra. Um terceiro do grupo sobreveio. Que me adianta eu dar-te hoje um pedaço de suculenta carne de porco, mais um pedaço de rã frita em azeite, um caneco de vinho misturado com mel, coisas pelas quais teu velho estômago anseia, ainda que eu lhe acrescente metade desta lagosta cuja carne branca conserva um fresco sabor de mar, deliciando a minha língua e fortalecendo a minha virilidade, como só a carne substanciosa das lagostas pode fazer? Que proveito será o teu, pergunto, se te der um pedaço deste fígado assado de cabra que se acha à minha frente e que não posso comer por já me sentir farto? Não ficarás amanhã faminto outra vez? Não continuarás assim a sofrer, de modo que, com o meu procedimento, eu estaria a prolongar teus sofrimentos? Não achas tudo isso muito lógico, amigo? Se és um filósofo, como dizes, eu não tenho o direito nem o desejo de pô-lo em dúvida. Deverás fatalmente de admitir que se eu te desse o fazão que o cozinheiro acaba de colocar na mesa sobre uma fofa camada de massa de ovos, onde ele se aninha enfeitado com todas as suas penas, à espera de que eu esvazie meu estômago de tudo o que comi até agora para arranjar espaço para ele, deverás admitir, digo, que se eu colocasse esta ave cuja pele macia e assada destila gordura nas tuas mãos trêmulas, faria um dano a mim próprio, dando-te aquilo que é meu e certamente não desejas ser causa do sofrimento que eu sentiria por este dano. Tito parara de comer e tinha os olhos cravados na mesa vizinha. Súbito, levantou-se e, aproximando-se do mendigo cego, procurou fazê-lo afastar-se dos rapazes que o escarneciam, dizendo: Vem sentar-se à minha mesa que encherás teu estômago de macia carne de porco e beberás o vinho misturado com mel que tua garganta está pedindo. Desconfiado de que aquilo era a continuação da brincadeira, o mendigo por algum tempo se recusou a atendê-lo. Mas, depois, chegando-se à mesa, sentiu com as ávidas narinas o cheiro suculento das iguarias e, ato contínuo, se atirou sobre elas com a gana de um animal esfomeado. Os jovens estoicos da mesa vizinha acharam graça no caso e ao mesmo tempo ficaram espantados com o desenlace de sua pequena comédia. Em comentários em voz alta diziam que Tito certamente já se contagiara da estranha religião dos judeus que mandava que todos repartissem os seus bens com os necessitados e famintos. O número de deserções de nossos deuses pátrios aumenta de dia para dia. Uma fé estranha contamina nossa cidade. É mais do que tempo de os seus dirigentes tomarem alguma providência. Saulo e Tito conservaram-se silenciosos. Só quando voltavam para suas casas foi que Saulo perguntou ao amigo: Por que fizeste isso? Isso o quê? Por que deste de comer ao cego? Não sei. Não és de opinião de que os estoicos da outra mesa procederam muito bem e muito logicamente? Sem dúvida. Mas não procedeste com a mesma lógica. Por quê? Afirmo-te que ignoro. Capricho passageiro, um pouco de espírito de contradição. Não, meu irmão Tito. Não foi passageiro capricho nem espírito de contradição. Teu procedimento se enquadrou na lógica mais elevada de que eu falava, na lógica do espírito, de acordo com a qual só os judeus têm vivido até hoje. Mas devido ao advento do Messias, o mundo inteiro nascerá para a crença de que faz de nós todos irmãos. Continua a falar, Saulo. Parece-me que principio a compreender.
retrucou Tito. A compreender não, meu irmão Tito, mas a viver com a tua alma renovada, a viver como uma criança recém-nascida no espírito de Yeshua, o Messias. Nenhum pai se dedicou mais ternamente vigiando os passos de um filho pequenino do que Saulo velou pelos de Tito. Desde aquela tarde acompanhou por toda parte o amigo. Esperava-o às portas dos templos quando ele ia render seu culto ao ídolo e à porta da câmara de massagens do ginásio, para onde os moços se dirigiam após os banhos. Saulo não entrava no templo, nem nas termas ou na câmara das massagens, mas não se esforçava para dissuadir do amigo de continuar com aqueles hábitos. Não queria forçar-lhe o procedimento, limitava-se a ficar em expectativa, sabendo que Tito se dirigia passo a passo para a vida eterna, para a nova doutrina que ele, Saulo, lhe ensinava. Em atenção ao amigo, Saulo desistiu de muitos de seus hábitos pessoais em detrimento de sua posição na comunidade judaica, pois os anciãos da sinagoga reprovavam o fato de andar ele na companhia de gentios. Sabia-se que se sentava à mesa com eles e chegava-se a afirmar que entrava nos seus templos. Tudo isso sofreu Saulo, e mais ainda, pois esse descontentamento se comunicou da comunidade a seu próprio lar. Seu pai já não vivia, mas a mãe, que nele depositara as maiores esperanças quando o mandara para a Terra Santa, sentia-se desconsolada pelo estranho rumo em que ia a vida de seu filho. Lastimava o desastre que lhe sucedera, lastimava o fato de Saulo não imitar os outros judeus, tomando uma esposa para fundar uma casa em Israel. Lastimava ouvi-lo falar como um desacisado, afirmando que vira o Messias em uma visão e que estava esperando um sinal celeste. Os anos se iam sucedendo e sua vida não passava disso. Os outros membros da família o consideravam uma alma perdida, e se não fosse o trabalho a que se dedicava para sua subsistência, ver-se-ia forçado a abandonar o lar para passar fome entre os estranhos. Mas Saulo sofria tudo com paciência, porque intuía que aquele jovem pagão, o gentil Tito, era a pedra de toque de sua convicção de que os gentios aceitariam a fé do Messias. Em Tito ele punha em prova o mundo gentil. Era uma gota no oceano, nada mais. Porém, nessa gota se continham as leis de todas as águas oceânicas. Havia mais ainda na sua amizade. É que Tito, para Saulo, era um filho espiritual, uma alma que ele trazia para o redil do Messias. De dia e de noite, reduzindo o tempo de seu trabalho, acompanhava Tito pela cidade, esperava-o às portas do templo e do ginásio e passeava com ele à sombra fresca dos bosques da academia ou pelo cais movimentado. Suave e gradativamente, Saulo o alimentava com a verdade, assim como se alimenta uma criancinha com leite. Suave e gradativamente, procurava despertar e robustecer os mais puros impulsos de seu jovem amigo, especialmente o da compassividade, que era um dos mais espontâneos de Tito. Este ficava intrigado pela circunstância de não se manifestar esse impulso em outras pessoas e de não ter tido consciência da sua existência em sua própria alma. E esse instinto se desenvolvia com segurança. Saulo ensinou-lhe que não bastava dar esmolas, e sim que era preciso amar os seus irmãos, ter compreensão dos corações dos estranhos e mostrar paciência, tolerância e até mesmo amor para com os inimigos. Deste modo, Tito amadureceu espiritualmente até encontrar-se preparado para aceitar a doutrina do Messias. Então, Saulo falou-lhe sobre os patriarcas judaicos, sobre o pacto de Deus com Abraão e seus descendentes, sobre a ida para o Egito e o êxodo desse país, sobre as tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai e a prometida vinda do Messias revelada pelas bocas dos profetas. E afinal, falou sobre o cumprimento dessa profecia
com a vinda do Messias Yeshua. E uma noite, já tarde, numa verde campina coberta pelas sombras ralas das bétulas, junto às tranquilas águas do rio Cídno, Saulo descreveu a seu amigo a memorável sexta-feira na cidade de Jerusalém. Pintou-lhe o quadro dos soldados romanos arrastando para o Gólgota o eleito de Deus, curvado ao peso da cruz, com as alvas vestiduras manchadas de sangue e do suor de sua angústia. Narrou-lhe lentamente os últimos sofrimentos, a morte, a ressurreição e a aparição aos discípulos. E em seguida, sua parte pessoal nesses acontecimentos, a obstinação na descrença, a perseguição dos fiéis e a visão na estrada de Damasco. Ele agarrou-me, disse Saulo, como uma pessoa agarra um vaso e o despedaça, e depois de me despedaçar refez-me para o servir. Agora sou um instrumento de Deus, um servo à espera da ordem que ele me dará para eu partir em minha missão, segundo a promessa que me fez na cidade de Jerusalém. E eu sou teu servo, Saulo. Aceita-me como tal e ordena o que quiseres. Meu servo não, e sim o irmão que eu ganhei em Yeshua, o Messias.